Então, iniciando a nossa aula, vamos falar sobre Reactotron. Dando continuidade ao nosso curso, estamos apresentando aí o React Native, e vamos falar hoje sobre uma ferramenta que ela é, assim, bastante importante para o nosso desenvolvimento, que se trata de um depurador que nós vamos utilizar para o nosso desenvolvimento com o React Native, que é o Reactotron. Bom, então, antes de iniciarmos, seria interessante, né, que vocês estão acompanhando a aula e depois, obviamente, vocês vão desenvolver isso na prática, que vocês executassem o projeto. Aí a gente vai recapitular algumas coisinhas aqui, né? Entre elas, como é que a gente executa a nossa aplicação. Então, em primeiro lugar, como o nosso desenvolvimento ele é voltado para Android, né, pelas facilidades, né, onde a maioria dos alunos trabalham com Windows, a gente não trabalha com macOS. Então, a parte de emulação de terminal, de celular, que nós vamos fazer durante as aulas, sempre serão com o emulador Android. E para isso, a gente tem que, obviamente, instalar o Android Studio e tal, baixar o emulador e seguir aquelas orientações que nós já demos nas aulas anteriores. Uma vez que você manda executar a aplicação dentro do VS Code com esse comando React Native Run Android, o que ele faz? Ele vai executar a nossa aplicação, ele vai abrir aqui o nosso bundle, né? E aí ele abre o nosso emulador. Então, o estágio que nós paramos foi esse. Nós implementamos um códigozinho e apresenta duas mensagens na tela do nosso celular. Bem-vindo, React Native, foi a teste. É isso aí. Bom, estando funcionando, nós vamos confirmar isso, né? E aí a gente vai prosseguir com a instalação e as configurações do Reactotron. Muito bem, então, lembrando de que esse material já está disponível para vocês, vocês seguindo aqui, ó, as nossas orientações, vocês acessam, por meio desse link, a instalação do Reactotron. Então, você faz download, é uma aplicação desktop, que vai funcionar na sua máquina. Você baixa a instalação, aí vem aí a apresentação dele e tal, ele apresenta a parte de documentação, você vai selecionar o seu sistema operacional, né? O nosso curso, como eu já falei, ele é voltado para Windows, vocês vão escolher essa opção. Baixem a instalação, eu inclusive recomendo aqui, ó, que vocês façam essa opção. Pode ser que já tenhamos aí uma versão mais recente, pode ser também, sem problema. E aí você baixando o instalador, uma vez instalado, né, ao executar o Reactotron, no seu Windows, ele vai apresentar esse formato aqui de tela, essa janelinha aqui. Então, a gente tem lá o Home, o Timeline, você tem aqui as opções de State, algumas opções para o React Native e esse Custom Commands. A gente vai ver durante o curso como utilizar a parte operacional, como é que a gente vai acompanhar a depuração do software que a gente vai desenvolver por meio dele. Tá? Hoje a gente vai focar mais na parte de instalação e configuração. Nós vamos precisar fazer algumas coisas no nosso código, instalar algumas dependências, né? Então, eu coloco aqui, né, que ele exibe aquela timeline e tal. Bom, e seguindo, para a gente poder utilizar o Reactotron no nosso desenvolvimento, a gente vai precisar instalar um pacote. E o pacote que nós vamos utilizar é esse aqui, ó, Reactotron-React-Native. Como nós estamos usando o nosso gerenciador de pacote é o yarn, vocês vão fazer yarn add
reactotron-react-native. Bom, as recomendações que eu faço, e como a gente está seguindo aqui o nosso desenvolvimento, é que vocês façam a instalação desses 3 pacotes: Redux, React Redux e o Redux Saga. Tá? Isso aí por questões aí de uso, né? A gente recomenda a utilização deles, até porque nós iremos utilizar o Redux, que a gente vai estar falando um pouquinho sobre ele. E uma vez instalado esses 3 pacotes, a gente ainda segue instalando o Redux, propriamente dito, o Redux-Saga e o Redux-Redux. Bom, é claro que a gente vai comentar, muito embora a gente não vai tratar sobre isso agora. No decorrer do nosso curso, a gente vai trabalhar com Redux na nossa aplicação, mas eu vou dar um spoilerzinho aqui sobre o que é o Redux, né, e como é que a gente vai utilizá-lo. Bom, mesmo no nosso desenvolvimento para React.js, que é o React para web, nós vimos o uso de estado. Vocês viram que é assim, algo extremamente importante no desenvolvimento. Aliás, é uma coisa assim, fundamental, essencial, indispensável, o uso de estados. É o que faz a diferença hoje no React. Então, como a gente está usando, ou a gente vai usar muito na nossa aplicação estados, uma ferramenta extremamente interessante para poder gerenciar os estados é o Redux. Ele é muito interessante para esse tipo de trabalho. Ele é um container de estado previsível. Como eu falei, ele é muito utilizado, né, com o React. E não somente o React, como também eu cito aqui o Angular, o Ember ou Dart, que são outras bibliotecas, né, que são utilizadas aí para desenvolvimento, tanto web quanto mobile. O Redux Saga é uma biblioteca que foca em fazer os efeitos colaterais, que eu chamo de chamadas assíncronas, onde a gente busca em uma API transformações que eu chamo de impuras, como, por exemplo, acessar o cache do navegador. Tá? Bom, ele faz com que as aplicações React e Redux se tornem mais fáceis e simples para se criar e se manter. Tá? Então, a gente vai trabalhar com essa alternativa, que é o Redux. Agora, eu não poderia deixar de dizer que hoje o Redux ele encontra um concorrente muito forte, que é uma outra tecnologia conhecida como Context API, ou Context API. Né? Muitos desenvolvedores, hoje em dia, estão deixando de utilizar o Redux para adotar o Context API. E, assim, honestamente, aqueles que estão iniciando, né, eu não digo no nosso caso, porque a gente está trabalhando com uma implementação que foi toda desenvolvida em Redux, tá? Mas imagine que do zero, alguém que já tenha conhecimento, obviamente, de Context API, obviamente, né, naturalmente já vai normalmente vai optar por essa tecnologia, que é uma coisa que o mercado, que é uma tendência de mercado. Mas como eu sempre digo para vocês, né, tecnologia não é como roupa, que a gente vai trocando assim, que a gente troca com tanta facilidade, entendeu? Então, o Redux, certamente, ele é muito utilizado e tem muito mercado que trabalha com o React. E também com essas outras tecnologias, como eu citei aqui, o caso do Angular, né? Que é o que a gente vai trabalhar. E o Reactotron, que é essa ferramenta de depuração que a gente está utilizando, vai nos auxiliar demais no desenvolvimento dessa tecnologia. Tá? Bom, e prosseguindo com as configurações, para a gente assim, dar uma organizada na nossa aplicação, na aplicação que no início da aula a gente mostrou para vocês, a gente vai fazer algumas modificações muito pequenas,
Tá? O que a gente vai fazer é adotar o padrão que a gente vem seguindo, inclusive que nós utilizamos no nosso curso de React.js e que a gente vem utilizando no Node. Nós vamos criar uma pasta SRC e dentro desse SRC nós vamos criar um index. A gente vai pegar o código que nós desenvolvemos na aula passada, que nós escrevemos dentro do arquivo app.js, que está lá na raiz, né, do projeto, app.js. A gente vai pegar todo esse conteúdo e copiar para dentro do nosso index. Então, a gente pega todo esse conteúdo do app.js, é pouca coisa, a gente criou só uma estilização, e como eu disse para vocês, nós definimos aqui essas tags text para poder exibir duas mensagens. A primeira mensagem de boas-vindas e depois o FireTest. Tá? Então, é um códigozinho bem pequenininho, então a gente copia para cá, pega de dentro do app.js e vamos jogar para dentro do index. Então, ele ficaria assim, ó, agora no index, eu estou já dentro da pasta src, eu vou pegar o código, fazer a cópia aqui para dentro, e em seguida eu posso apagar esse nosso arquivo app.js, da raiz lá do nosso projeto. Tá? Só por uma questão assim de organização. Agora, é claro que a gente tem que prosseguir com algumas alterações, né? Porque senão o nosso código não vai rodar. Nós temos lá na raiz do nosso projeto um arquivo index, que é esse arquivo aqui, que estava apontando para aquele nosso app.js na raiz do projeto. Então, a gente vai precisar fazer essa pequena modificação também. Então, vamos pegar aqui, ó, nessa referência que a gente está fazendo, lá na linha 6, inclusive, eu acho que eu até cito aqui, ó, isso, eu cito aqui embaixo. Nessa linha 6, olha, a gente está apontando, a gente está mandando importar esse componente app lá do diretório, do mesmo diretório do index, que é no diretório raiz. Então, a gente vai fazer essa pequena modificação, como eu estou indicando aqui, a gente vai modificar para isso, olha. A gente vai importar o pacote para a pasta src, que é para onde nós colocamos aqui o nosso index. Então, esse app aqui vai assumir o conteúdo desse index. Tá? Somente isso. Bom, aí o que a gente vai fazer agora? Nós vamos agora implementar a configuração do Reactotron dentro do nosso projeto. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar uma pasta dentro do src, uma pasta chamada config, e dentro dessa pasta nós vamos criar um arquivo chamado reactotron.config.js. Nós vamos colocar esse conteúdo aqui, olha, dentro desse arquivo. Porque, na verdade, o que nós fazemos aqui, de fato, é importar aqueles pacotes que nós utilizamos inicialmente. Além dele, a gente coloca aqui o async storage, e aí a gente vai explicar depois, tá? Em princípio, a gente já identifica aqui aqueles pacotes que nós instalamos, né? Utilizando o Yarn lá no início. E aí, na sequência, a gente vai criar uma variável chamada dev, uma espécie de variável de ambiente, para a gente identificar se nós estamos num ambiente de desenvolvimento. Por quê? Porque o Reactotron é uma ferramenta de depuração. Então, ele vai nos auxiliar só durante o nosso desenvolvimento. Eventualmente, eu estou com algum problema na minha aplicação, de repente é alguma variável que eu coloquei no estado e não está tendo um comportamento legal, e eu quero acompanhar os valores dessa variável, o comportamento de algumas variáveis, eu vou utilizar o Reactotron. Então, isso só vai se justificar para um ambiente de desenvolvimento. Quando eu colocar na produção, não faz mais sentido o Reactotron. No ambiente de produção, só vai aquilo que está devidamente, aquele software que está devidamente homologado. Então, para isso, a gente cria essa variável dev e a gente implementa dentro da nossa aplicação essas configurações somente quando é em ambiente de desenvolvimento. Tá? A gente vai falar com mais detalhes sobre esse async storage, mas, na verdade, é um banquinho de dados
que a gente tem internamente. Se eu não me engano, nós já falamos sobre isso nas aulas de React.js, né? E a gente vai armazenar essas informações dentro dele. Vocês observem aqui, olha, que a gente define, inclusive, o endereço IP, que é o nosso host, né, que é a nossa máquina servidora, que é uma máquina local, e o IP padrão, a gente trabalha com 10.0.2.2. Tá? Essa é a configuração que nós trabalhamos no Android. E aí nós utilizamos esses uses aqui para podermos habilitar o Reactotron e depois fazemos também um connect. Tá? Aqui a gente faz uma limpezinha, né? E a gente define aqui um console.log Tron para indicar que ele está em execução. Então a gente define essas configurações básicas nesse arquivo, repetindo, né? Que a gente cria dentro da pasta src, dentro de uma pasta config, o arquivo chamado reactotron config.js. Muito bem, e aqui eu faço esse comentário que eu acabei de citar com vocês, né, o fato de estar criando essa linha, essa variável dev, né, a estratégia que nós utilizamos de colocar uma condicional lá para entrar lá só se tiver em desenvolvimento. Em ambiente de produção isso não vai ocorrer, né? E dessa forma a gente consegue acompanhar aí ou utilizar, né, todo o monitoramento que é realizado pelo Reactotron. Uma outra coisa que pode acontecer é que na última aula nós instalamos algumas ferramentas, como por exemplo o ESLint, que faz algumas correções no nosso código, que por exemplo nos aponta alguns problemas, para que a gente possa corrigir. Inclusive aqui, olha, isso aqui, por exemplo, é a ação do ESLint, que está mostrando para a gente que esse console Tron tem algum problema. A gente passa o mouse aqui e ele nos indica qual o problema. Eventualmente é uma coisa que pode até acontecer, só uma advertência, mas de qualquer forma, esse ESLint é muito útil para nós, nos ajuda demais com relação a erros e tal. A gente viu isso bastante na última aula. Inclusive, na parte do React.js também vimos isso. Então, para que a gente não tenha problema com o ESLint, ele reconheça o Reactotron, o que a gente vai fazer? A gente vai criar essa variável dev que nós definimos anteriormente, para que ele não apresente problemas, né, com ela, nós vamos definir essa variável como global. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir aqui o arquivo lá na raiz do projeto .eslintrc.js e a gente acrescenta dentro desse arquivo, lá na nossa propriedade global, né, a gente acrescenta essa variável, identificando ela como somente de leitura. Tá? Bom, feito isso, tá tudo certinho, o nosso ESLint já vai reconhecer essa variável e não vai dar problema para a gente. Tá? Muito bem, e além disso, dentro do nosso index, a gente precisa importar aquelas configurações que nós fizemos anteriormente. Né? Vocês se lembram, né, que nós fizemos aqui as configurações do Reactotron dentro desse arquivo reactotron config.js. Então, a gente precisa importar isso para dentro da nossa aplicação. Então, a gente abre dentro do src o nosso index.js e aí a gente faz essa importação aqui na linha 4. A gente importa da pasta config o nosso arquivo reactotron config.js. Ok? Muito bem. Uma outra coisa que pode acontecer, eu inclusive tive esse problema, é que no ambiente Windows é muito comum a gente ter problema com relação a endereçamento de portas. Então pode ser que ele apresente algum problema relacionado à porta 9090, que é a porta que nós utilizamos aí para o nosso emulador. Então, eu recomendo que vocês, antes mesmo de terem problema,
que vocês executem esse comando adb, esse comando aqui, lá no caso no Windows, né? Eu recomendo também que vocês... Eu aqui estou usando o terminal Hyper, que eu recomendo que vocês usem também, mas se vocês estiverem usando o DOS, aquele prompt do DOS, ou o próprio PowerShell, que vocês executem como administrador, e aí caindo no prompt vocês vão executar esse comando aqui, ó. Pode acontecer de você não conseguir executar o ADB de qualquer diretório, porque esse ADB aqui, ele faz parte do SDK do Android. Então, aí você teria que entrar na pasta do ADB, que normalmente é essa aqui, ó. Eu já abri aqui embaixo, olha, para mostrar para vocês, ó. Você tem a sua pasta de usuário, que você certamente instalou o seu Android. Dentro dessa pasta, dentro da pasta SDK, você tem uma pasta chamada Platform Tools. Lá nessa pasta você executa o ADB com essas opções. Reverse, e aqui você está dizendo o seguinte, olha, eu quero trabalhar, a minha porta TCP vai ser sempre 9090. Você passa esses dois parâmetros aqui, indicando essa porta, beleza, você não vai ter mais problema com essa porta dentro do Windows. Tá? Então, estou dando aqui todas as dicas de configuração para que vocês não tenham problema. São coisas que eu passei por isso, e aí agora estou orientando vocês aqui para não terem esses problemas. Bom, depois disso, o que acontece? Imagine que você tem lá a sua aplicação toda configurada conforme nós fizemos. Aí você vai e executa lá no seu Visual Studio, abre o terminal e executa React Native e RAM Android aqui para você executar a sua aplicação. O que vai acontecer? Se o seu Reactotron, que é aquela aplicação que eu recomendei, que eu coloquei lá no início para vocês instalarem, aí você, obviamente, tem que executar, deixar o Reactotron em execução. Quando você rodar a sua aplicação, naturalmente o Reactotron ele já vai achar a sua conexão. Então, quando você alternar a sua aplicação para o Reactotron, ele já vai mostrar aqui uma conexão aberta, que é a sua aplicação. Ele já vai identificar. A partir daí, ele começa a abrir as opções para que você possa acompanhar. Por exemplo, se você der um cliquezinho aqui no timeline, o que ele vai fazer? Ele começa a mostrar para você tudo aquilo que você está interagindo dentro da aplicação. Por exemplo, eu estou usando o Async Storage. Então, ele já vai fazer essa indicação. Ele mostra aqui também a conexão, né? E na medida que a nossa aplicação começa a crescer, começa a aumentar, principalmente quando nós usamos o Redux, como eu já comentei com vocês, a gente vai poder acompanhar e monitorar toda a nossa aplicação por meio desse cara. Tá? Ele vai ser muito útil no nosso desenvolvimento. Muito bem. O que eu fiz aqui? Só para poder dar assim, um plus na nossa apresentação, o que eu fiz? Eu disse para vocês que a gente vai utilizar, a gente vai trabalhar, vamos criar uma aplicação no nosso quinto período, que é uma aplicação que a gente vai desenvolver, que vai envolver uma API, uma aplicação web e uma aplicação mobile, uma aplicação toda integrada. E aí eu trouxe aqui um pouquinho dessa aplicação rodando dentro do Reactotron. Obviamente, né, monitorando a parte do React Native, né? A nossa aplicação rodando no React Native. Então, vocês observem aqui, olha, que quando eu seleciono o Time Life, ele já me mostra todas as configurações que eu estou utilizando, todos os detalhes, tá? Com relação ao meu ambiente, tudo sendo monitorado por meio do Reactotron. E aí, na nossa pequenina aplicação, essa que a gente desenvolveu para exibir essas mensagens, eu sugiro que vocês façam uma pequena alteração.
abrindo lá no nosso index, né, que é o nosso arquivo que está dentro da pasta SRC, que é aquele arquivo que exibe aquelas duas mensagens, eu peço que vocês insiram uma linha que ele exiba essa mensagem como log, dizendo para você o seguinte: olha, quando a sua aplicação subir, você manda um logzinho lá para que apareça lá no seu bundle, né, naquela janelinha de depuração, Reactotron configurado. Então, para isso, a gente vai abrir aqui, ó, o index.js, que está dentro do SRC, a gente vai descendo aqui, ó, e aí a gente implementa apenas isso aqui, ó. Se eu estiver no ambiente de desenvolvimento, o que é que eu faço? Eu, dentro do meu config do Reactotron config, tá vendo? Eu crio aqui um arrow function, uma funçãozinha JavaScript, né? Para poder executar esse console.log. Né? Então, olha bem, eu mando importar essa configuração, e aí eu mando executar, então, eu executo aqui, eu abro parênteses, eu coloco uma funçãozinha, é um arrow function, tá vendo? Olha. E nessa linha única que eu tenho aqui, eu mando exibir a mensagem Reactotron configurado. Somente isso. E aí, a gente vai executar a aplicação. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Executando novamente a aplicação, executando aquele React Native Run Android, né, para ele subir a aplicação, o que acontece? Ele vai mostrar aqui no nosso bundle, olha, essa mensagem como log, ó, Reactotron configurado. Tá? Então, além de todo aquele monitoramento visual que eu vou utilizar por meio do aplicativo do Reactotron, eu, inclusive, posso utilizar logs dentro da minha aplicação. E esses logs serão todos exibidos aqui, ó, nessa janelinha do bundle, que ele abre quando ele exibe aqui o meu emulador. Né? Então, eu acho assim muito interessante e muito importante para a nossa aplicação. E aí aqui, eu só ilustrei aqui no material, né, algumas coisas que a gente faz utilizando essa aplicação nossa, que eu vou mostrar para vocês, né? Bem, assim, interessante, tá? Mostrando aqui, olha, a exibição do Reactotron, novamente. Aqui eu tenho, olha, a aplicação já no estágio bem avançado, né? Então, todas as ações que ele realiza a nível de persistência de dados, todas as minhas actions que a gente vai estudar, todas elas são apresentadas aqui no timeline. E se eu entro nessas opções, eu não sei se eu selecionei isso, não me lembro, não. Ele abre, se eu der um cliquezinho num desses itens aqui, ele abre e mostra para mim todos os detalhes dessas configurações. Então, concluindo essa aula, nós apresentamos a instalação e a configuração do Reactotron, que vai ser uma ferramenta assim, extremamente útil no nosso desenvolvimento.